No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água. Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Ao anoitecer, brincamos às 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho. E para entendermos a criança, hoje vamos discutir algo que está relacionado à questão da constituição da própria criança. Como ela vem a tornar-se sujeito, ou como ela vem a tornar-se uma pessoa. Isso é muito importante porque isso tem uma relação intrínseca com aquilo que nós fazemos no dia a dia, no momento em que planejamos a nossa aula e temos que trabalhar com a criança em sala de aula. Esse trabalho está muito relacionado àquilo que vem acontecendo com a criança ao longo do seu desenvolvimento, ou seja, como uma criança desde pequena vai se tornar um adulto e que processos passam por dentro do seu corpo e, principalmente, pela sua mente, pois à medida que essa criança constitui a sua mente, ela vai se tornar um sujeito capaz de interagir, participar com muitas contribuições para o meio social. Essas contribuições foram estudadas por aquilo que nós conhecemos como psicologia. E a psicologia, desde já, não é um momento apenas voltado à criança, mas durante muito tempo a psicologia tem um papel relevante na tentativa de entender o fenômeno do comportamento humano. Esse fenômeno surgiu como consequência da grande efervescência teórica que houve no começo do século XIX e passagem para o século XX, ou seja, entre os períodos de 1800, 1900 e chegando até os dias de hoje. Esses momentos trouxeram realmente significativas contribuições à medida que a psicologia passava a exercer um papel preponderante na sociedade, rompendo as suas ligações, então, com a
filosofia ou então com a própria medicina. Assim sendo, a psicologia surgia exatamente no momento em que as correntes da filosofia se preocupavam grandemente com aquilo que viria a ser a capacidade mental, ou seja, a capacidade de levar o sujeito a fenômenos elaborados do seu pensamento, e ao mesmo tempo a medicina que procurava estudar o impacto que o próprio corpo teria na formação da mente humana. Essa disputa entre filosofia e medicina abria mão para que a ciência pensasse os fenômenos da consciência e da atividade humana de uma maneira muito peculiar. Exatamente esse fenômeno humano tão único, original, onde a consciência se manifesta, passou a ser o alvo do grande interesse da psicologia. E o grande dilema desse momento era transformar essa psicologia dentro de parâmetros especificamente científicos. E essa ideia de cientificidade da psicologia fez então com que ela criasse diferentes linhas e diferentes formas de observar o sujeito e de poder trabalhar com ele. Assim, entre o período de 1800 e o período de 1850, principalmente na região da Europa, começou a se buscar um método eficiente, uma forma eficiente e que tornasse a psicologia um estudo científico. Como poderíamos levar em conta esse fenômeno humano tão complexo, cheio de subjetividade, ou seja, cheio de múltiplos fazeres individuais de cada sujeito, em algo